Nos últimos dias, um vídeo gravado no interior de São Paulo começou a levantar uma pergunta que sempre mexe com a cabeça das pessoas. O que exatamente estamos vendo no céu? Um suposto OVNI registrado em plena luz do dia, com uma imagem nítida e velocidade fora do comum. Trouxe aí um debate nas redes sociais e acabou dividindo opiniões. Seria um balão, tecnologia militar, algo que não pertence a este mundo, inteligência artificial? Enfim, como se não bastasse isso, algumas semanas atrás surgiram relatos ainda mais perturbadores vindos do Piauí. Moradores afirmam estar sendo perseguidos por luzes misteriosas durante a noite, com histórias que se repetem, padrões estranhos e um histórico que não começa agora, mas vem de décadas atrás. Casais em pânico, objetos silenciosos, movimentos inteligentes e aparições que desafiam explicações simples. Hoje a gente vai juntar todas essas peças, analisar os relatos, os depoimentos, as explicações oficiais e os pontos que simplesmente não se encaixam. Porque no fim das contas, a pergunta continua no ar, né? O que realmente a gente está enxergando, o que está acontecendo no céu? Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Talvez a gente esteja diante de um dos registros de OVNI mais impressionantes já feitos até hoje, tá? Um vídeo gravado na cidade de Campinas, justamente no dia de Natal. Começou a se espalhar rapidamente pelas redes sociais. Nas imagens, a pessoa que filma está dentro de um carro em movimento e usa o próprio celular para poder registrar o que aparenta ser um objeto voador aí não identificado, um OVNI, né? O que chama a atenção é a nitidez. O vídeo ele foi gravado durante o dia, com uma boa qualidade de imagem, sem aqueles borrões comuns nesse tipo de registro. Dá pra gente ver com clareza um objeto que lembra um disco voador cruzando o céu em alta velocidade, de forma rápida, fora do padrão do que a gente está acostumado a ver. Olha, ele tá indo muito rápido! Vida! É uma nave, gato! Gente! Na legenda do vídeo ainda é mencionado que casos muito parecidos envolvendo o mesmo tipo de fenômeno já teriam sido registrados ao longo deste ano em São Paulo. Então, tanto em São Paulo quanto em outras regiões, né? Segundo o autor da publicação, existem pelo menos 2 outros vídeos disponíveis no próprio perfil enviados por seguidores que afirmam ter vivido experiências praticamente idênticas, descrevendo situações muito semelhantes ao que aparece nesse registro. O perfil responsável pela publicação se chama Pesquisadores OVNI, não é tão pequeno, atualmente ele soma ali mais 80 mil seguidores, o que ajudou então a esse vídeo ganhar mais alcance. Esse mesmo perfil ainda traz outra postagem que chama bastante a atenção. Dessa vez é uma imagem que reuniria diversos avistamentos registrados ao longo de 2025, espalhados por diferentes regiões do país. A publicação sugere uma espécie de padrão nesses relatos, como se o mesmo tipo de fenômeno estivesse sendo observado repetidas vezes em pontos distintos, que deixou muita gente ainda mais intrigada com o que realmente pode estar acontecendo. Na legenda, ele descreve cada registro, abre aspas, uma sequência intrigante de avistamentos vem chamando a atenção de pesquisadores e seguidores da página. No dia 21/7/2025, uma testemunha registrou um OVNI sobrevoando a Avenida do Estado em Santo André, no estado de São Paulo, nas proximidades da Cobase e do Sam's Club. Segundo o relato, o objeto tinha o tamanho aproximado de um caminhão, embora no vídeo pareça menor. A possibilidade de se tratar de um drone foi descartada pela testemunha, que destacou aí a estranheza do fenômeno. E aí, um dia antes, em 20/7/2025, outro OVNI foi registrado na cidade de São Paulo, às 15h35, também filmado de dentro de um veículo em movimento. As imagens mostram um objeto oval com superfície metálica refletiva, exibindo luzes coloridas que variam entre tons de rosa, amarelo e esverdeado. Já no dia 30/11/2025, por volta das 15 horas, um novo registro impressionante aconteceu em Umburatíba, em Minas Gerais, na divisa com o sul da Bahia. O vídeo e a fotografia enviados pelo seguidor Felipe Ferraz mostram um objeto de formato peculiar deslocando-se lentamente sobre um morro onde havia gado, detalhe que intensifica ainda mais os questionamentos.
questionamentos. Segundo a testemunha, o objeto não emitia qualquer som, apesar de sua movimentação constante. Ao perceber que o celular não conseguia captar a forma real do fenômeno, o Felipe ele utilizou então uma câmera fotográfica Canon, obtendo então uma imagem mais nítida que revela com clareza um formato aí discoide. Esse registro de Campinas, São Paulo, já é o quarto registro do que aparenta ser o mesmo OVNI, documentado em diferentes regiões do Brasil, reforçando o mistério, levantando novas perguntas sobre a recorrência e a natureza desse fenômeno. Em outra postagem, o perfil vai ainda mais longe, né, e apresenta uma imagem desse suposto disco voador aprimorada, provavelmente com auxílio de alguma inteligência artificial. Com esse tratamento, né, a figura fica muito mais definida, dando a impressão de como o OVNI poderia ser visto mais de perto. Nos comentários, o clima fica bem dividido, né, enquanto muita gente acredita que aquilo não passa de um balão estrela, né, outros zombam completamente dessa explicação, dizem ter absoluta certeza de que o objeto registrado não pertence a este mundo. Bom, se eu tivesse que levantar alguma hipótese, eu poderia dizer se é algum tipo de OVNI militar, talvez é um drone militar, né? Talvez em teste aqui no Brasil ou quem sabe de outro país. Agora dizer que se trata apenas de um balão não me soa nada razoável, principalmente quando a gente leva em conta a velocidade que esse objeto estava se deslocando no vídeo. É algo que simplesmente não combina com esse tipo de explicação. Mas e você? O que você acredita que possa ser esses registros? Comenta aqui embaixo. Bom, seguindo ainda na mesma linha, recentemente também surgiram alguns relatos vindos do Piauí envolvendo luzes estranhas no céu. Em certos casos, o assunto ganhou tanta repercussão que chegou a virar matéria, com entrevistas feitas aí com moradores da região que contam ter presenciado esses aparecimentos de forma recorrente e sem qualquer explicação clara até agora. Luzes estranhas no Piauí. Recentemente, moradores do interior do Piauí começaram a relatar experiências que mais parecem ter saídas de um filme, né? Segundo essas pessoas, uma luz misteriosa surge durante a noite e passa a acompanhá-las, como se estivesse observando cada movimento. Os relatos se multiplicaram a ponto de chamar a atenção da imprensa local, então trazendo ali de volta uma fama antiga da região, né? O Piauí já carrega um longo histórico de avistamento de OVNIs registrados tanto por moradores quanto por visitantes ao longo dos anos. Os casos mais recentes teriam acontecido no município de Barras, na segunda semana de dezembro. Histórias tão intensas que levaram o portal A Grande Barras, né, uma TV local ali, né, a ir até onde estava acontecendo tudo isso para poder tentar entender o que está rolando, né, com o depoimento dos moradores, né. Então o repórter entrevista as pessoas contando o que elas estão presenciando, o que está acontecendo. Os moradores estão relatando que nos últimos dias tem acontecido um fenômeno, no mínimo, muito curioso. Tem aparecido uma luz e essa luz ela está perseguindo as pessoas, não é? Um objeto que voa, um objeto que quando tem que parar ele para e quando tem que seguir ele segue. Uma das moradoras, a Conceição, ela procurou a imprensa com o objetivo de chamar a atenção de algum especialista que pudesse ajudar a explicar o fenômeno. Isso vem fazendo muito medo às pessoas, né? Eu chamei com a esperança de nós chegar até um especialista para poder trazer alguém para nós desvendar esse mistério que está acontecendo aqui, né? Porque isso não é normal. Isso já vem acontecendo, aconteceu há 3 anos atrás com um rapaz aqui e ele não teve coragem de filmar porque não deu tempo também, né? A partir das entrevistas feitas com a população, um padrão começou a ficar evidente. Quase todos descrevem a mesma coisa, uma luz estranha que aparece no céu durante a noite e passa a seguir as pessoas acompanhando os seus deslocamentos. As aparições costumam acontecer sempre no mesmo ponto da região, conhecido como Salto da Pedra, uma área com cachoeira e piscina natural. Foi ali que um dos relatos mais assustadores aconteceu. O casal Francisca e Lorival contou que voltava de moto de casa ali de parentes por volta das 9 da noite, quando avistou no céu algo que parecia uma estrela vermelha. À medida que avançavam pela estrada, perceberam que a luz também se movia, acompanhando o trajeto deles. O desespero acabou tomando conta, né? O objeto começou a voar cada vez mais baixo e próximo. Em pânico, os dois fugiram correndo, abandonaram a moto, buscaram abrigo na casa de um vizinho. Mesmo assim, segundo eles, a luz permaneceu ali, como se, sei lá, estivesse vigiando até cerca de 1h da manhã. Aí também, quando nós chegamos numa baixa que tem, aí ela já vinha bem baixinha, assim, por cima das palmeiras, que já vinha clareando tudo. Ah, meu filho, aí eu não fui dizer pra ele o que eu tava vendo, não. Eu fui foi gritar mesmo.
corre, meu filho, que a luz vai pegar nós. Aí ele desaferrou no meio do mundo lá, o chapéu ficou. Aí ele dizendo, não, eu vou voltar a buscar meu chapéu. Eu digo, vamos, mas nós vamos lá primeiro, lá na casa, parar lá para ver se ele vai largar nós de mão. O susto foi tão grande que o casal precisou de atendimento médico depois. O mais intrigante é que o objeto não emitia qualquer som, o que fez os moradores descartarem a possibilidade de ser um drone. Além disso, os movimentos descritos davam a impressão de algo talvez um pouco mais inteligente, capaz de se aproximar, se afastar, até realizar algumas manobras no ar. Ao longo dos anos, especialistas tentaram explicar esses fenômenos como lixo espacial, drones, balões, eventos atmosféricos, né? O pessoal fala muito de raio-bola, né? Já ouviu falar de raio-bola, que é um fenômeno também atmosférico que acontece, né? Parece é um negócio muito louco, né? Esse raio-bola aí. Parece realmente uma entidade ali te seguindo. Em alguns casos mais recentes, órgãos como a Defesa Civil e redes de monitoramento confirmaram que certos registros realmente se tratava de detritos espaciais, reentrando ali na atmosfera. Ainda assim, nem todos os relatos receberam uma explicação convincente. O fato é que décadas depois, as histórias continuam praticamente iguais, né? E mesmo sem respostas definitivas, algo chama a atenção. Os próprios moradores seguem procurando a mídia em busca de explicações, alimentando esse mistério sobre o que afinal pode estar acontecendo nos céus do Piauí. Para quem quiser acompanhar a matéria na íntegra da TV A Grande Barras, eu vou deixar aqui no link na descrição. Vendo o sucesso dessa primeira reportagem nos últimos dias, eles trouxeram então mais uma matéria aí recente, faz alguns dias que soltaram, falando sobre novos avistamentos, tá? Mas agora eu quero saber de você, o que você acha que pode ser tudo isso? Acredita que exista, sei lá, alguma chance de ser algo vindo de outro planeta, ou até, sei lá, algo sobrenatural, ou existe alguma explicação científica para tudo isso? E você, já presenciou alguma coisa estranha assim, olhando pro céu, perto de você? Enfim, conta aqui pra gente nos comentários. Link do moletom, para quem fica pedindo, tá aqui na descrição, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!